Participação aí, meu filho. Quanto quiser. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande recebê-lo aqui. Eu já conhecia de nome, de fama, não conhecia pessoalmente. Olha aqui. Ainda bem que eu consegui. Gente, quando eu vi essas oficinas, eu estava lá e eu só ficava fazendo as contas. Nossa, essa eu não consegui, essa também não. Aí eu vi a última, essa eu consigo. Então, sejam muito bem-vindos. Nossa casa está à disposição de vocês, tá? Muito obrigada, né? Um grande sábado, né? Se dispôs a sair lá de Goiânia e vir aqui. Obrigado a vocês. E o nosso público é assim mesmo, sabe? Que o povo pode chover que acha que eles têm medo de sair de casa. Mas eu creio que, quem sabe, né? Chega a maioria das pessoas. Nós convidamos muita gente. A gente sabe que é assim, um momento especial, né? Para o escritor. E nós temos tanta gente que escreve. Na URA nós temos quase 200 associados. Então, mas assim, é meio complicado, né? Para as pessoas participar, né? Eu ficava de lá olhando as fotos, quantas pessoas tem mais ou menos naquele evento? Nossa, mas não é possível, um evento daquele. e é assim, né? Infelizmente, as pessoas não podem participar e todo mundo às vezes tem algum compromisso, né? Mas nós estamos muito satisfeitos de vocês aqui e a casa está à disposição sempre que quiser. Agradeço. Tá? Muito obrigada. Muitos aqui eu já conheço, que são meus amigos de literatura lá em Goiânia, a gente encontra, né? E incentivado pelo Ademir, que é o mestre mor. É o mestre. Virou mestre templário. Meu mestre templário. São templários, meu mestre, justamente. Eu estou muito satisfeito de estar aqui. Mostrar um pouco da minha trajetória, né, como pessoa e depois como escritor. Que essa noção de escritor, essa coisa de escrever, eu acho que ela já vem com a gente, desde pequeno, né? Eu sempre tive, nasci em março de 1960, no interior da Bahia, onde a cidade tinha 2.800 habitantes. Então, todo mundo conhecia todo mundo, casava parente com parente, então todo mundo era mais ou menos uma familhona, né? Então, muito difícil chegar lá, a comunicação muito ruim, né? Às vezes os livros que chegavam, a gente, quem gostava, queria mesmo, como eu sempre gostei de ler, né? Sempre gostei de ler, independente de alguém mandar, porque no caso somos 4, eu era o que mais gostava de ler. E aí eu fui aprendendo a ler gibi, fotonovela que chegava lá, fotonovela era mais fácil de chegar, né? O povo era mais interessante. Eu via muito fotonovela, gibi, livro de faroeste, fiz livrinho. Aquele livro eu li demais da conta, e a gente tinha muita comunicação com o Goiás, a gente mandava, aí trocava aqui, mandava 10, trocava com 5, mas a gente continuava lendo, né? Então a gente fizemos até um clubezinho lá de pessoas que gostavam de ler, esse tipo de literatura, e foi uma literatura que eu li muito. E também na escola, né, tinha biblioteca lá, também os livros paradidáticos, né, que às vezes a gente tinha que ler, eu li também. Mas aí eu estou querendo fazer começar a me apresentar como uma pessoa que gosta de ler, porque eu acho que ninguém escreve sem ler, né? Ler é fundamental. Isso aí parece um clichê, né? Mas é verdade. A gente não pode fugir disso, porque o livro você vai, por exemplo, quando eu leio com alguma coisa na mão, com lápis. Geralmente eu leio em papel, eu não leio no computador ainda, né? Eu leio muito pouco. Mas então eu leio com lápis, às vezes numa frase do livro me vem uma ideia de um poema, ou então do pequeno conto, que fui alertado pelo autor lá, que não tinha nada a ver com o que eu estava, mas aquilo me despertou. Eu acho que também, para a gente que escreve, isso acontece muito, né, de despertar assim, por uma leitura que a gente faz. Um livro toca demais na gente, às vezes, né? Às vezes é o tema do livro, às vezes
eu lia até clássicos, aqueles covardes, aqueles clássicos de perseguição dos cristãos, então eu lia até isso, mas eu lia, eu gostava muito de ler. Então eu já fui assim no ginásio, lá em Coutinho, né? Já fui começando a escrever alguma coisinha, coisa muito, hoje, coisa de quinta série, quem fala. mas saía alguma coisa, né? Era o início, era o start da minha trajetória. E quando eu cheguei para cá, em Goiânia, foi em 1975, eu estava com 15 anos. Tudo para mim era imenso demais, diferente. Foi quando eu praticamente conhecia a televisão. Lá não tinha televisão, só tinha rádio, meio de comunicação muito difícil. Então, eu já fui estudando e buscando alguma coisa, comecei a participar, a perceber o mundo literário de Goiás, né? Onde eu vivia, e fui aos poucos me introduzindo. Quando chegou em 1980, com 20 anos de idade, eu estava fazendo faculdade, fazia jornalismo na Federal e direito na Católica. Desde os 19 anos eu entrei. E alguns você fazia direito? Nunca fiz nada direito. Nunca fiz nada direito. Não é verdade, nunca fiz nada direito, não, porque eu sou muito bagunçado. Peixes, né? Peixes, não sei se tem a ver consigo, mas peixes, se você começa a fazer uma coisa, daí aparece outra, você vai querer fazer também. Que dia que você é de março? 15. 20? E eu também 20. Eu sou de 15. É, auspiciando aqui. Então, com 20 anos, eu participei do Grêmio, com um conto, A Tocha de Fogo do Padre. Um conto assim que eu me baseava em Correntina, nas minhas vivências lá. E, para minha surpresa, eu fui premiado em primeiro lugar. Com 20 anos, não há precocidade do Ademir Luiz, que escreveu o Iludo Medicinal, uma obra clássica aqui da literatura, da nossa literatura, né, com 18 a 22 anos. Isso é um gênio, né? Mas aí eu Falei que tá gravado, hein? Tá gravado. Eu falei assim, ele deve ter alguma qualidade, né, do que eu produzo, porque o concurso serve muito para isso, né? Você um pouco avaliar, às vezes não, às vezes o concurso vai muito pela vivência do jurado, às vezes não é a sua, não é aquilo que você pensa que pode ser no concurso, não vai dar, mas os concursos servem para isso, um pouco também de avaliação do que você faz, né? E aí eu fui premiado, e no ano seguinte fui premiado em onde? Anápolis, Academia Anapolina de Letras e Artes. A presidente era Célia Siqueira Arantes. Fui premiado num concurso de contos. Fui em segundo lugar no concurso de contos de Letras e Artes, em 1981, na Academia Anapolina de Letras e Artes. E eu falei, opa, já no ano seguinte eu já ganhei um concurso numa cidade tão auspiciosa como Anápolis. Chassaco também. É bom puxar o saco e jogar o detalhe. Não, mas eu gosto mais de Anápolis. Você parece aqueles caras que vai fazer show, né? Mas é verdade. Mas é por isso não, porque aqui em Anápolis tem muita coisinha também. A gente lá, nosso contato com Anápolis sempre foi muito grande. Anápolis e Goiânia. Não, no Brasil veio depois. Só para pontuar, acho que vale a pena, a relação da UB com a Anápolis é muito forte e passou a ficar um pouquinho mais tênue recentemente, mas graças a Simone, a Valéria, estou tentando trazer a Natalina também, outros membros aqui, né, para estar conosco. Então tem se fortalecido muito. Quem foi primeiro foi o Sr. Mais é Fábio. O Sr. Mais é Fábio, para nós. Exato. Isso já são da família. Exatamente. Então, esse aspecto é importante, né? Porque essa relação das duas cidades, né, se fortalece. E quando tem esse elemento cultural junto, mais ainda. E precisa demais, né? Precisa demais. Porque a gente tem que unir forças, né? Tem que unir. Esse evento é pensado em grande parte por conta disso também. É interessante. Então, aí, quando foi em 83, eu já
já tinha saído da universidade, jornalista, trabalhava e tal. Aí pegamos, eu e Gilson Cavalcante, um poeta, aquele é poeta o tempo todo. Mora hoje em Taquara do Sul, distrito de Palmas. Fizemos o 69 Poesias dos Lençóis da Carne, foi a nossa estreia. É um livro assim, um meio underground, né, que a gente fez um pouco para chocar e um pouco para estrear também. A gente era meio porra louca, né? O termo correto era esse, né? Porque a gente vivia na ditadura militar, mas a gente chutava a bunda deles. Perigo. Da melhor forma possível. Então a poesia servia para isso, né? Para chutar a bunda do militar. Então, nós estreamos, aí teve uma repercussão até boa. Ieda Chimalson falou bem, queria o livro e tal. A minha poesia naquela época era fraca. Eu acho que hoje com a bagagem até era fraca, mas serviu para uma estreia, marcar um momento, marcar uma história que a gente estava construindo, né, com aquilo. Interessante. Depois ganhei alguns outros concursos, fui ganhando concursos. Eu ia falar mais de concurso aqui, mas eu não vou falar muito, não, porque senão eu fico parecendo que eu estou querendo. Mas o mais interessante foi a bolsa, que eu sempre participava da bolsa Hugo de Carvalho Ramos e os livros não davam nada. Aí quando eu cheguei em 2013, ganhei um livro de contos. Aí já é quando você ganha a bolsa, já é opa, já sou escritor. Aí eu ganhei em 2015 com poemas, inclusive. Aí eu falei, opa, eu sou poeta. Já passei de ser poeta municipal, já passei poeta estadual. Assim, quando foi em 2009, lancei um livrinho chamado Paraíso Profano. Paraíso Profano. Isso é ótimo. Que, segundo Carlos William é fera, é um cão chupando manga dele. O cara é bom demais. Segundo Carlos William da revista Mula, esse aqui foi o melhor livro de poesia goiana em 2009. Quer dizer, então já marquei uma época, né? Com o Carlos William falando, você tem que acreditar. Queira ou não. Aí quando chegou 2002, eu tive o prazer de lançar um livro junto com a Ademir. É verdade. Algema de Algodão. É um livro que tem alguns contos que foram premiados na minha trajetória. Esse livro Lá no Martins Sererê. Lá no Martins Sererê. Esse livro está esgotado. Eu tenho só esse aqui, senão eu ia deixar com vocês não. Mas quem sabe numa futura edição, né? Dar mais a obra, né? Quando tiver alguma obra boa. Que foram livros premiados na Cora Coralina e. Cora Coralina, assim, que foi. Marimbalã. Da Agência Goiana de Cultura Pedro do Vico. E, quer dizer, isso aqui já marcou. Que são contos que foram. A maioria é conto premiado. Sim. Vamos lá, eu até fiz um negócio escrito. Eu me acho sempre, eu me acho uma pessoa precoce para a trajetória que eu tive, de onde eu vim, começar. Eu sempre me acho, por isso que eu acho que eu vou correr cedo. Você passou de 27, agora você pode. Pode ser precoce isso não. E eu trabalho desde os 9 anos de idade. Lá no interior, naquela época, a gente trabalhava. Eu trabalhava, vendia picolé, engraxava sapato, vendia pão, trabalhei em farmácia, trabalhei em comércio. E tinha meu dinheirinho. Nunca fui muito precisar de dinheiro do meu pai para fazer minhas falas. Sempre tinha meu dinheirinho. Eu estou contando isso também porque eu quero chegar um pouco nessa história aqui que a gente veio contar, né, da expedição abissal, que foi o
quem me inspirou a escrever esse romance é uma pessoa que é conterrânea minha, que eu convivi com os pais dela. Depois, mais tarde, já conheci os pais, não conhecia ela, porque a pessoa é o Altair Salles Barbosa, que é uma pessoa que trabalhou muito tempo na PUC Goiás, né? Que é um antropólogo, um cara doutor, pós-doutor também. E é um cara que, para mim, é um exemplo, porque Altair, ele, a antropologia, ele fazia daquilo um mistério de vida, né? Igual a gente que é escritor faz, porque a gente escrever para nós não dá dinheiro, dá prazer, né? É isso que a gente faz. A gente faz aqui, tomara que um dia alguém consiga daqui viver de literatura, mas eu acho que ainda é sonho, eu acho que é sonho. Mas tudo bem. Então o Altair já morava aqui em Goiânia, quando eu vim para cá, e eu conheci ele aqui. Ele convivi com a família dele, a gente é quase meio parente, convivi com a família dele, e Altair sempre foi um grande contador de história, né? Ele foi quem descobriu lá em Serranópolis aquele homem de 11 mil, um homem de 11 mil anos que ele foi o responsável por aquela equipe. Então é um cara que trabalha o tempo todo, ele não para. Então é um cara muito diletante. E ele é muito contador de história, e ele me contou a história que veio dar nesse romance aqui. Ele me contou que em 1971, ele recém entrava na universidade, como professor, eles saíram de organizar umas equipes de pesquisadores, professores daqui da Goiás e de Ouro Preto, da Universidade de Fora, né? Ouro Preto, e foram fazer pesquisas, porque naquela época estava ainda era a Guerra Fria ainda, né? Existia os materiais nucleares começavam a ganhar plutônio, urânio, tal, essas coisas. Então eles foram um pouco incentivados por isso, né? Pesquisar lá nas lutas de terra ronca, porque devia ter algum tipo de estudo que falava que lá poderia ter e tal. E o Altair é muito preocupado com a água, né? Ele é um dos maiores pesquisadores do Cerrado. Ele é muito preocupado com a água, então ele foi pesquisar água. Prioritariamente ele foi pesquisar água, mas os outros eram geólogos, engenheiros de Minas e tal, que foram em busca de pesquisas sobre esses materiais radioativos. E segundo o professor Arieste Gomes, que foi um dos participantes, que depois eu conheci o professor Arieste, ele disse que não participou dessa expedição que se perdeu, ele participou da primeira da expedição, que foi a primeira que foi olhar o local, que foi auscultar como é que era e tal. Então ele disse que, na verdade, ele não participou da segunda, mas o Altair me contou que ele participou. Então, o que vale é o que o Altair contou. Mas o Altair gosta de florear muito a história. E ele me contou uma história que não era factível, mas contou como verdade. E contou também para alunos, né? Palestra, ele contava como verdade. Eu falei, isso aí é uma mentira enorme. Mas eu não falei isso para ele, né? Eu falei indiretamente contando a história do livro. Mas eu acho que ele queria era me incitar a escrever alguma coisa, porque a gente sempre se encontra lá na casa dos parentes e a gente, nos domingos, a gente conversa, põe as conversas do dia, e ele me contou essa história que eles foram e Terra Ronca, que fica no município de São Domingos, no Nordeste de Goiás, né? Eles foram em 1971 nessa caravana e se perderam lá por 173 dias. Eu falei, isso é uma grande mentira. 12 pessoas se perderem
durante 173 dias, debaixo da terra, só comendo rapadura e farinha, que ele falou para mim, falou em farinha. Água não era problema, porque água, tem muita água lá, né? Eu na história eu botei água, porque senão eu falei, vai morrer de sede, tá? Eu botei em todo lugar que é muita água, tem um rio, na verdade a Terra Ronca é um lugar muito bonito, um dos lugares mais bonitos que eu já vi. Você foi lá para pesquisar para o livro? Não. Ou foi em outro momento? Outro momento. Mas eu já conhecia, quando eu escrevi, eu já conhecia. Eu achei lindo demais e é um negócio muito interessante, porque o rio entra dentro da e lá é um complexo de grutas, né? Tem várias grutas. Tem a Terra Ronca mesmo, tem a Angélica, tem outras aí. Então é um complexo muito grande e muito bonito. E aí eu falei assim, eu vou partir, essa história é interessante, eu vou partir dessa história para fazer literatura, para mentir, de verdade, mas mentir com uma certa liberdade, uma certa categoria, né? Então eu peguei essa história e comecei a inventar. Primeiro eu li esse livrinho aqui, ó, Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Que aí eu falei, já que eu vou para entrar na gruta, eu vou ver o que esse cara aqui fala. Né? E é interessante porque isso aqui também uma viagem doida que esse cara faz. Só para vocês verem um trechinho, deveria levar a sério a sua resolução de ir ao centro da Terra? Acabaram de ouvir as especulações insensatas de um louco com as deduções científicas de um grande gênio. Eu falei, isso aqui casou com o que eu vou fazer. Em tudo aqui, onde acabaria a verdade e começaria o erro. Eu falei, pronto, agora que eu tenho que escrever mesmo. Aí eu, partindo dessa premissa de loucura, de brincadeira, falei assim, eu tenho que escrever. E vou considerar a história do Altair como ponto de partida, mesmo ela não sendo factível, né? Aí eu fui escrevendo. Na verdade, eu fiz um primeiro apanhado, assim, saber quem serão os exploradores, né? Quem serão os exploradores? Dá mais ou menos uma feição ao que eu queria dos personagens. Né? Então você tem que fazer isso quando você vai escrever, senão você se perde um pouco. Então era nisso que eu me baseava, eu botava as características de cada um, como eu sou meio voado, eu tenho que voltar sempre nos personagens para não me perder. Isso aí tinha que voltar. Eu tinha um arquivo no meu computador, opa, esse personagem, mais ou menos o que ele faz, como é que ele é, para não me perder na história, né? Porque eu acho que tem muito isso, né? Quantos eram baseados em figuras reais e quantos eram ficcionais? Eu entrei na história que eu não era. Eu me coloquei na história porque eu achei mais fácil para escrever. Eu me coloquei na história. Tem o Zé Pepau, que é uma ficção. Né? Aí tem uma puta que entra na história, que eu acho que é para ficar um pouco engraçada a história. E tem muito, só um parênteses, tem muito humor, né? Porque eu gosto muito de brincar com as palavras, brincar com. Então eu misturei muita coisa humorística lá, para dar um tempero gostoso na escrita, né? E a forma de escrever também. Agora, para mim, essa é o ponto-chave desse livro, porque a forma de escrever é que são elas, porque geralmente a gente vê, o pessoal fala assim, aqui tem alguma coisa de João Guimarães Rosa. Deve ter sim, porque eu gosto mais dele, tem muita coisa, eu gosto da brincadeira que ele faz, do jeito que ele escreve. Adoro o Manuel de Barros, deve ter muita coisa do Manuel, porque esse aqui também é um livro meio poético, tem muita poesia no meio. Então, deve ter muito de Manuel de Barros e de João Guimarães Rosa. Mas, assim, tem assim, inspiração, tem assim, desejo de escrever igual a ele, mas o texto é uma autenticidade
danada. Assim, é difícil escrever, assim, para mim, imitar Guimarães Rosa é difícil, ninguém faz. Então, mas eu não quis isso aqui também. Eu quis, assim, é uma forma que eu já vinha trabalhando nos meus contos. Quem me acompanha um pouco sabe que eu tenho uma maneira de escrever mais ou menos própria, né, que destaca, às vezes a pessoa vê assim, esse texto aqui é baiano. Não tem Ele é uma prosódia que mistura o goiano, o baiano, o coloquial, é isso? É isso aí. Eu lá em Guardiana, por exemplo, eu sou muito... Tem até alguma coisa do José Cândido de Carvalho. Pode ser. Pode ser. Pode ser. É porque também quando a gente escreve, a gente é um apanhado de tudo. Das influências, né? Você leu, né? Então, eu fui partir dessa história e coloquei. O professor está aí falando das distâncias que eram. Aí eu começo o livro falando da distância. O mundo é longe no distante certo. A vida, até a vida no trivial, é de lonjuras. Sim. Viaja assim com esses homens por debaixo da terra, por cima da terra, debaixo do céu. Um pouco de inferno, mundão sem fim. Andar nesses gerais de erros, num vuque-vuque desembestado, por campeantes caminhos à procura do ineditismo que se esconde onde ninguém vê, por onde ninguém vê, nas grotas que roncam, nos ouvidos moucos de um universo pouco, em trilhas de sem destino. A gente vai tremelicando no devagar de rodas, pernas, ânsias e sonhos, combinando as voltas do mundo e as reviravoltas de uma expedição para a ciência do futuros, distinguir rumos mais arrumados, diligências para aprumar sabedorias e crenças em escarafunchar. Quer dizer, escarafunchar é você remexer nas coisas, né? Remexer, procurar, pesquisar. Então, aí eu me peguei assim e falei assim, eu vou tentar escrever isso aqui de outra forma. Eu começo com esse zanzando distâncias, que chama o primeiro capítulo aqui, zanzando distâncias, o que é zanzar? Zanzar, acho que todo mundo entende, que é você andar de um lado para o outro sem... Andar a esmo, né? Isso aí. Aí eu falei, eu vou escrever isso aqui de outra forma, né? Para falar para o pessoal lá, da oficina não, né? Aqui não é oficina, mas como se fosse uma oficina, né? Eu escrevi assim, procurando na distância, zanzando a distância, procurando na distância. Aí eu falei assim, eu vou escrever como se fosse uma forma normal de escrever, que não fosse a minha forma de escrever. O mundo é feito de muitas distâncias. A vida tem um corriqueiro distanciamento. Fomos em uma viagem com homens do mato por debaixo da terra, por cima dela, tendo o céu e o inferno como testemunhas. O mundo é grande. Andamos nos gerais ermos, balangando por caminhos inusitados à procura de coisas escondidas, onde só encontra quem procura, nesse universo que é maior que tudo e nossos ouvidos não ouvem direito. A gente vai de carro, vai a pé, em uma expedição por umas estradas onde homens da ciência anseiam e sonham com bons resultados para suas pesquisas e vão diligentes, procurando. Essa é a outra forma de começar, só que não é a minha forma. É uma forma que eu encontrei para dizer a mesma coisa que eu disse, né, no começo do Expedição Abissal, mas não é a forma que eu escrevo. Então, às vezes eu me pego escrevendo um texto normal e falo assim, não, esse texto aqui não é meu texto. Aí eu passo desse princípio que eu escrevi e vou. Como é que eu escreveria isso aqui? Para ficar do meu jeito, da minha forma literária de escrever, da minha forma. Que eu acho que marca um pouco a gente, né? Como a gente escreve. Eu vejo aqui, eu já estou conhecendo um pouco da literatura de alguns de vocês aqui.
Solemar, por exemplo, Zé Fábio, Ademir, que eu tenho mais intimidade assim, né? O Simone também. Então, a gente vai procurando, nessa trajetória, ter uma autenticidade na escrita. Né? Eu acho interessante que você pega um poema, por exemplo, de Manuel de Barros, você vai depois e fala, isso aqui é Manuel de Barros. Você pega um texto do Guimarães Rosa, e outro de Guimarães Rosa. De outros aí, né, que a gente vai conhecendo. Então é isso, pessoal. Olha, eu trouxe um livro aqui para vocês. E esse modelo? Sim. Esse aqui eu trouxe para mostrar para vocês de onde vem um pouco dessa minha formação de querer escrever um livro como esse, de partir do real para o imaginário, né? Da história real para escrever uma história de ficção. Por exemplo, Veias e Fios do Miguel Jorge foi um livro de referência para a gente, né? Que é nesse aspecto. Qual que é a história desse? A história desse foi a história do assassinato de uma família, né? A Débora falou da família Mateus. Ele veio aqui e comentou sobre isso. Então foi assim, foi chocante na época para a cidade, né? Só sobrou uma criancinha. Tem um detalhe interessante que a primeira pessoa a chegar na cena do crime foi o Silvio Franco, né? Silvio Franco, né? E o Miguel aqui, ele começa já contando praticamente o final, né? E é muito interessante essa forma de escrever, porque é muito difícil. Sim. E outro livro interessante que eu recomendo a dele também, ó, nesse aspecto, é O Boca do Inferno, de Ana Miranda. Esse livro aqui fala sobre o Gregório de Matos Guerra, sobre os embates que ele teve com o poder, né, na Bahia nos anos 1650. Isso aqui foi uma pesquisa então, isso aqui é uma loucura. Segundo ela teve fazendo palestra lá no final, né? Ela ficou 10 anos escrevendo isso aqui. Pesquisando e escrevendo. Isso aqui é uma pesquisa muito interessante. Isso aqui é um livro de história e literatura muito gostoso. E é muito importante porque quase não se fala sobre o período colonial, né? Inclusive pesquisa histórica, né? Tem os cidadãos aqui presentes, né? Tem pouca coisa sobre o período colonial. Então tem muita coisa sobre império, república, claro, né? Como vai chamar de colonial, mas agora colonial não, né? Primeiro porque falta documentação. Então se fazer um romance é complexo. E também Desmundo, né? Que se passa na mesma época. Que é interessante Desmundo porque é a história de meninas que são trazidas para se casar no Brasil. Azul do Filho Morto, do Marcelo Brizola, ele conta a realidade, ele fala muito dele mesmo, dos distúrbios. Ele diz que ele foi o verdadeiro iniciador da autoficção no Brasil. Foi esse livro. Muito interessante também. Temos outro aqui que é tido como o Filho Eterno, que custou a pureza. Como o primeiro é esse, mas o Brizola é anterior. Esse livro aqui é muito gostoso também, muito interessante. Ele teve um filho que tinha síndrome de Down, cara, mas ele não economiza na crítica, na autoflagelação, de lacerar aquela realidade. E não sei condescendente com o sofrimento, não. Ele é do cacete. Ele sofre, mas ele sofre com beleza. Tem uma coisa curiosa, indo um pouco pelo aspecto do multimediático, né, que está presente na base do debate aqui, que o filme que foi feito, baseado no livro, suavizou tudo isso, né? Inclusive deu um papel maior para a mãe também e tal, como espécie de amortecedor emocional para a história. Só que ele não, a mãe... No livro não aparece, só passagens muito específicas. Assim. No filme ela co-protagoniza. Mas é isso, assim, uma tentativa de suavização, porque as pessoas eles acharam que ia chocar demais o cinema. Né? Então, leia o livro. Esse livro aqui também é um clássico da literatura goiana, não é? Da literatura nacional. Nacional. Sete Léguas do Paraíso. Você acompanhou a feitura, né, desse? É um
sou amigo do autor, né? Do José Moura, fez o vídeo dele. Hoje ele está assim, fora da literatura. Ele virou Salles de hoje de Goiás. Já não interessa mais por escrever, nada, fica no canto lá na casa dele, não participa de mais nada. Mas era um cara aqui em Goiás que poucos leram como ele. Poucos leram como ele, muito. E para mim é um grande nome da literatura goiana. Aqui nesse livro. Ele tem um best-seller, talvez o livro mais vendido ao lado do Centopédia Nenhum, é o Dias do Fogo. Aqui ele fala sobre a história da Santa Andica. Eu acho que muita gente que é historiador, você já conhece, né? A história da Santa Andica, só que é a história ficcional. Para fazer isso aqui também, ele pesquisou muito. Segundo ele me contou, pesquisou muito. Fez, inclusive, várias viagens lá para onde os parentes da Santa Rita iam, visitá-la e tal. Esse é um romance muito interessante. O Moura, um grande escritor. E você acha que esse livro meio que ressuscitou a história? Porque não se falava mais, né? Ressuscitou, inclusive na imprensa, né? Na imprensa, começou a ter documentários, reportagens e tal. Moura também é jornalista. Sim. Posso fazer uma pequena observação? Claro. Pois não. A sua exposição está cometendo para mim. Acaba nos Estados Unidos, eu não vejo um cara que escreve bem tão descontraído falando. É mesmo? Mas então, Eu estou aqui. o Paulo Nunes Batista, Paulo Nunes. um dos fundadores da Lua. Grande Paulo A Lua Nunes. foi fundada por Paulo Nunes, da Camila e do Ló. Jardas Oliveira. Então, aí o Paulo contava que foi da biblioteca dele que o Antônio José de Moura obteve as informações. O Paulo fazia o pré sabia, o passou nos documentos, ele escreveu o livro e esqueceu de fazer o agradecimento. O Paulo ficou bem preocupado. Mas eu também, aqui não ficaria, né? Deve ter sido algum laço. Algum laço do Moura, porque o Moura é muito gentil. Esse aqui também, ó, Ricardo Liso, Divórcio. Esse aqui é pesado pra caramba, mas é sobre. Também na autoficção, né? Na ficção. Como chama? Divórcio. Ah, Ele fala do divórcio dele e assim, ele não economiza em esculhambações assim, próprias da mulher. Segundo a narrativa, ele fez a indelicadeza de ler o diário da esposa, recém-casados inclusive, e descobriu, aquela coisa, procurando que não perdeu, né, a rocha. Esse diário vai atazanar a história todinha, porque ele não era ele às vezes ele fala, não era para ele ter lido. Mas você não lê isso também, você não escreveria. Mas é interessante o seguinte, porque este livro aqui, se me permite, vai, Não, claro. ele acabou gerando uma polêmica na imprensa. Assim, as pessoas, primeiro, quem que é, quem que não é. Então, depois que se descobriu quem era, começou uma defesa, enfim, da esposa, tal, pela exposição que ele fez. A moça era jornalista. Jornalista, se mudou do Brasil e tal. Jornalista conhecido, inclusive. E durante muito tempo fez-se uma força-tarefa contra o Lísias na imprensa, né? E ele é muito polêmico também e tal. Volta e meia se mete uma confusão. Tem aquela também do delegado Bias, né? Que ele fez um livro de forma de processo policial e tal, né? E ele foi processado por usar símbolos, né? Técnicos ali, burocráticos e tal. Enfim, acabou. Você defendeu, eu falei que era Ficção e tal. Mas esse livro aqui, ele acabou tendo repercussões reais, né? No mundo real. É interessante, porque ele é também autoficção. Né? Embora ele misture com aspectos simbólicos, porque tem cada capítulo é pontuado por um momento da corrida que está fazendo São Silvestre, né? Ele corre São Silvestre. E cada quilômetro ele perde um pouco de pele. Então, quando ele chega ao final, ele é uma pessoa sem pele. E ele perde a na verdade, ele perde a pele. Depois, no final, ele vai se recuperando. Ou seja, aquela coisa que ele está se desnudando diante do leitor. Então, é muito interessante. Eu gosto desse livro. Outro livro interessante aqui, ó, sobre esse aspecto de pegar a realidade e transformar em literatura. Esse aqui, quem é goiano já deve conhecer o Tom, porque é o cara que primeiro ganhou a Bolsa Única que vale brasileira, em termos gerais. E
44. E que tem, assim, foi um grande incentivador para a criação da bolsa, né? Porque ele tinha lema de Gerais, né? Pronto e queria publicar. Não tinha. E foi dando autoridade, mas é interessante. Esse livro aqui também é muito interessante, né? Porque o barulho do duro, né? Contra a história, uma história real, muito dolorosa, triste, mas de como era a realidade daquele tempo, a realidade política até, né? Sim. Que o povo mandava matar mesmo, se tivesse. Isso aqui foi um processo de grilagem de terra. Grilagem, né? Que foi dividir herança e tal, aí deu problemas, aí entrou o governo no meio. Mas é muito bom, é bem escrito, caramba. E outro que eu deixei para o final aqui, que é Cenas de Amor Perdido. Também do Moura. Também do Antônio José de Moura. Que conta a história de um garanhão que é da minha cidade natal. O cara... Você não, né? Não. O personagem morreu. O cara assim, ele era bonitão. Realmente, minha mãe, inclusive, você conheceu ele. Conheceu ele. O Biazolini, na verdade, não, a família. Eu estudei, inclusive, com a irmã dele, no ginásio, com a irmã dele, do Biazolini, que é o personagem principal, né? Do Cenas de Amor Perdido. Então ele morreu porque mexeu com mulher casada. O problema, né? O cara foi e deu um tiro, matou ele lá no Centro Universitário em Goiânia, Centro Universitário, no Centro Norte Ferroviário. E o Moura, como o Moura é de Mambaí, que é vizinho da minha cidade, e estudou em Poços, era muito amigo da família, ficava com essa história na cabeça e transformou ela em literatura. Muito legal também, porque eu sou, assim, eu gosto mais do Antônio José de Moura. É suspeito para falar, porque, mas assim, não é suspeição, né? O cara é bom mesmo, né? Sim. Os maiores. Os maiores daqui do Brasil também, né? Uma pena que ele abandonou a literatura, né? Um cara que eu acho que é importantíssimo para a literatura, né? Inclusive é da Academia de Letras. Sim, mas aí deixa eu pegar um pouco do meu Expedição Abissal para vocês. Eu vou pegar aqui aleatoriamente. Vou fazer assim, ó. Lorena, faz uma página de 1 a. Quanto vai ser? 250? 250. Não, vários. 84. 84, vamos lá. Só para ilustrar um pouco aqui, né? Só para ilustrar um pouco aqui. Porque, como eles iam entrar lá e se perderiam, eles levavam as maduras, levavam sacos de vinho, essas coisas, as maduras, e levavam comida, né? A comida era farinha e rapadura, né? E tinha carne seca também, né? Que eles faziam o arroz, essas coisas. Mas, a partir do momento que eles se perderam, eles iam ficar lá por volta de 20 dias. Só que, na minha história, eles iam ficar lá por volta de 20 dias, né? Eu não sei na história real como é que é, se eles iam ficar muito tempo. Eu acho que até menos, porque não ia ter mantimento para. Só como eles perceberam que estavam perdidos, eles começaram a economizar na ração, né? E a ração foi se prolongando. Mas teve uma hora que chegou que só tinha farinha e rapadura. Então, detalhe interessante, segundo ele entrou em Goiás e saiu da Bahia, não foi isso? Foi. Só que o baiano ele percebeu que tinha um problema aí, que era a vitamina D. Então, É muito difícil. eles iam morrer. Então ele colocou umas frestas para ele dar sol. As dolinas, né, que o professor Arias até que explicou, dolina é quando tem uma gruta, uma lapa, e às vezes foi um meteoro que fez aquele buraco, assim, o buraco vai lá embaixo. E entra sol. Então eu botei algumas coisas na história, botei algumas coisas, botei, por exemplo,
chegou um cara com um revólver, né, que às vezes ia precisar de uma hora usar uma arma para alguma coisa. Nesse sentido, pai, você tentou tornar a história mais verossímil. Mas verossímil, O seu desafio não é esse, né? O meu desafio foi esse, E teve uma hora que um viado caiu lá de cima. Um viado, e eles são um viado de bicho mesmo. Né? E eles comeram o viado. Vai ser cancelado. Vai ser cancelado. Então eles comeram, eles aproveitaram para fazer. E aí também, interessante aqui, porque eu tenho muita fantasia, eu gosto das fantasias, né? Eu inventei uma puta que ela foi, do cavalo, que ela levou o cavalo, depois ela teve que voltar de carro com o prefeito, e o cavalo foi morto, e esse cavalo ficou sendo comido do urubu. Eles matavam o urubu e comeram, como se fosse galinha, porque a bonita estava pouco. E desse cavalo jorrava mel, porque não tinha mel. Então, ó, tem umas coisas assim que é para fazer a história ficar mais interessante, mais gostosa. Realismo fantástico. Eu acho que é um realismo fantástico, mas parece que realismo fantástico eu entremeei aqui. Por exemplo, quando eles estão vindo de compra para ir para lá para a gruta, eles veem, começam a ver bicho voando, essas coisas. Então, chuva no meio do sol, então, assim, umas coisas assim. E aí eu coloquei também alguns personagens da cidade, né? Uma puta que eu acho que dá um tempero gostoso para a história, um pouco de hilariedade também, de brincadeira. Eu acho que eu brinquei um pouco com isso, né? Com a sensualidade da Revestres. Qual é o papel do seu personagem no livro? Não, eu só era o observador mesmo. Teve uma passagem aqui que eu falo, eu tenho que descobrir o que é isso aqui. Sim, mas vamos aqui na página 84, depois eu vou lembrando mais coisas, eu vou falando. É o dia 8, eles não tinham se perdido ainda, estavam ainda. Estou entendendo esses escuros como a mão de Deus apunhalando o sol e querendo dizer para a gente ter cuidado, que a claridade é feita para todos, mas as sombras também acolhem. Setembrino Chiu se dizia, é um dos personagens, se dizia protegido e amparado pelo não ver, e que o olho principalmente se acostuma melhor que o corpo com o negrume. A visão aprende a tatear e se delibera. O olho sonda o escuro, como a poesia sente a vida e as coisas todas da gente, sentenciando aceites, serpenteando ações, esclarecendo assuntos. Deixa eu ir aqui para a página 114, que eu ler um negócio que eu achei interessante. Dia 17, já estava começando a se perder. Acordando sem abrir o olho, dormindo um tanto por dentro, sem erguimento, só madorna, com coisa que depois de levitar, fomos grudados no hino do chão, lagarteando absorto em surtos de colchonetes para guaridas, e o sol já lá ia para quase depois do meio-dia. Vontade doida de não abluir, de ruminar sono, de perpetuar o tempo na madorna do que sei fazer, num mundo que tudo quer e bem depressa, cada vez mais correndo. Aí eu vou ver aqui Sim, eu pego, na história, o pessoal, os que entraram, se perderam, mas ficaram com a professora Maria Pinoche, e o Zé Pepal. O Zé Pepal é um dos personagens que eu mais gosto. Deixa eu só com um parênteses, outro parênteses aqui. Porque Zé Pepal não faz tudo da professora Maria Pinoche, que era a mulher que era a coordenadora da expedição, né? Mas ele era um cara maduro. Mas ele tinha uma coisa, ele criava religiões. Ele criou
muito crítica com a religião, mas assim, é muito... E a história também tem um pouco de labirintos. Não sei se quem já percebeu que tem labirintos. Vamos ver, eles encontram vários, às vezes eles acordam. Fala a religião aí, que é muito interessante. Não é, porque aqui, o Zeca Paulo, ele cria religiões, ele começa a criar, na verdade, a religião primeira da cobra, né? Uma cobra é o Deus dele. Então ele tem aquela cobra, ele cria um altar para a cobra e leva esse negócio. Então tem umas passagens que ele faz umas orações para a cobra, tal, até que a cobra morre, depois vai criar outra religião, que é um rato do banhado, um rato do cerrado. Ele não dá conta de ficar na religião, né? Mas assim, é só sacanagem mesmo, só brincadeira. Não tem nem coisa assim, esse cara não tem nada de religião, mas não tem religião e não tem críticas diretas à religião. É uma crítica assim meio que nebulosa, dissimulada, mas é crítica, ó. Hoje tem gente que faz oração para pneu. Hoje tem tanto santo que apareceu recentemente aí, né? E ficou agora comum, né? Já não é mais nem novidade no livro aqui. Então tá tudo muito escrevado. Sim, eu ia falar da religião Zé Paulo, eu coloquei uma puta, né? E aí, deixa eu só, um assunto que eu acho interessante. Quando os professores chegam lá na cidade de São Luís, uma cidade pequenininha também, como a minha era na época, naquela época, em 1971, o livro é baseado em 1971, naquela época eles não tinha telefone, não tinha nada. Então, eu coloquei alguns personagens da cidade, recebendo eles e tal, e eles eram tidos assim como, eles que são a redenção para o município, né? Como se fossem os redentores, se fossem as pessoas. Só que nesse intervalo que eles estarem no município para irem até a Terra Branca, que tem um espaço que é muito inexplorado ainda, eles ficam lá esperando, preparando a viagem, e um dos personagens vai ao cabaré e conhece a Glorinha Revestréis. Só que a Glorinha Revestréis, a perereca dela é na horizontal. E aí é que está o trem. Aí ele fica apaixonado e quer levar ela para a exposição. Só que não pode, né? A Maria Pinóquio dá um pinote desse, não, esse cara, não vai poder levar, não. Mas ela é tão insistente que depois ela vai por conta própria. E aí tem uma história interessante que ele quando eles chegam lá na beira da rua, ele fala para ela, não, você retorna, deu dinheiro para ela, você aluga uma casa, você sai do puteiro, aluga uma casa e fica por minha conta, na verdade tem aquele negócio, o cara botava a puta por sua conta, né? Era como se fosse casado. Então ela era o sonho, pelo menos na época de minha época de menino, o sonho de muita mulher da vida, era ter um marido. E ela saiu daquela vida que ela veio numa vida muito sofrida. Apesar de ser chamada de vida fácil, né? Como meu livrinho de poema de vida fácil, não tem nada de vida fácil. Poema de vida fácil é porque são poemas, são insights que vêm, então eles vêm muito facilmente na minha cabeça. E eu pego assim, então eu botei poema de vida fácil. É mais uma brincadeira com as palavras. Mas aí ela acompanha esses poemas no Instagram. Tem muito que já está no Instagram. Então, tem essa história de amor, que no romance eu acho que tem que ter uma historiazinha de amor, né? E ela realmente volta, eles ficam esperando ele para que no futuro ela se case com ele. Só que no final não
sabendo, não deixo claro se eles se casaram mesmo, mas não deixo escuro também. Assim, as pessoas vão saber se eu acho que vão se encontrar depois, mas não deixo claro aqui. Mas ela é muito esperançosa. Ela ficou muito esperançosa. Então, são essas coisinhas que eu coloquei para dar um tempero, né, na história, porque a gente tem que fazer isso para a história ficar um pouco mais interessante, para as pessoas começarem a ler e gostarem, né? Eu acho que essa aqui não é uma leitura muito fácil, assim, mas a pessoa vai acostumando, começando a ler, acostumando. Tem muita gente aqui que eu acho que vai perceber, vai conhecer muito da linguagem que eu uso aqui, das palavras que eu uso aqui. Tem umas palavras que são palavras, até tem um glossário aqui no final, palavras que pouco usadas hoje em dia, mas eu na minha época de menino eu ouvia muito essas palavras. Por exemplo, quissé, que é uma faca, né? É uma faca. Ingresia, não sei se as pessoas, é uma pessoa chata, uma chatice, né? Furdunço, furdunço é mais fácil, né? Labacé, que é uma malinagem, é uma tentação, é uma briga. Sojigar, na minha região, é dominar, é subjugar. Mas no dicionário ela tem outro significado. Latumia, que as pessoas sabem que é latumia é um namoro de gato. Aquele namoro de gato, aquela gritaria, é uma latumia. Lagoê, que é coisa grande. Né? Adriano, alguém sabe o que é Adriano? É um nome próprio. Mas na minha cidade a gente chamava, na minha época de infância, Adriano de foguete. Soltado, como uma caixa de Adriano para soltar ali. Vida aí. Adjutório, né, que é auxílio. Fatagem é o intestino do bicho morto, né? Entupetado, é uma palavra muito comum na minha cidade, entupetado. Eu estou cheio até as três. Misturinha nessa hora, né? Isso aqui é mais fácil. Tem mais palavras aqui, mas não vou tomar muito tempo, não. Eu trouxe também para mostrar para vocês. Eu posso fazer uma pergunta sobre? Pode. Você falou que a leitura não é muito fácil, você mostrou as palavras que tem dificuldade, sabe? Mas tem a ver também com essa resistência da leitura, tem a ver com o simbolismo, a codificação? Tem sim, tem pouco, porque na verdade a escritura é isso, né? Também, você escreve com símbolos, né? Então tem pouco. A luta para desafiar a curiosidade, o esforço. Justamente. Eu acho também que um pouco é para você preservar a autenticidade, seja do livro, né? Porque se é algo que você viveu, que teve significância, marca para você, você registra na sua escrita, né? Acho que é a maneira de fortalecer a originalidade, entre aspas, aí. Bacana. Eu fiquei muito preocupado a escrever com a originalidade mesmo. Autêntico, você chamou de autêntico, não original. Uma coisa minha mesmo, da minha forma de ver e brincar, porque tem muita brincadeira também, porque eu acho que a gente precisa brincar na hora de escrever também. Brincar, como o Adam fala, né, não existe nada sem o hilário, sem a gozação, sem a brincadeira, você não fica chato, né? Fica chato. Eu acho que eu botei um pouco de brincadeira aqui para poder deixar o livro menos chato. Sim, então, falar um pouquinho aqui do meu Poemas de Vida Fácil, que é um livro da. Acho que o Zé Fábio tem, o Solemar também. São insights que eu faço, que vem, né? Tal, assim, e o poema sai muito rápido, sem muito trabalho, então eu chamei de Poemas de Vida Fácil.
A Glorinha Rebestre está por aí, não? Ela tá assim, assim. a Glorinha, não? Ela nunca me deixa. Insistindo toda hora falando da Glorinha Rebestre. Esse livro vai para quem é puritano, o terceiro capítulo desse poema de Vida Fácil é para quem é puritano. Pode ler, não tem problema nenhum. Ah, é. Ó, eu uso aqui, ela está perguntando se eu fiz um roteiro caracterizando cada personagem. Fiz sim, para escrever, eu fiz um roteirinho, nome do personagem, mais ou menos as características, a profissão dele, né? Porque tem muita gente que tem uns lá que eram engenheiros em Minas, outros eram geólogos, outros eram antropólogos, arqueólogos, até geógrafos. Então eu fiz sim um pequeno roteirozinho para eu não me perder, né? Eu também buscava, quando eu me perdi, eu buscava nessas anotações para me centrar na escrita. E tem uma coisa, quando eu escrevi, só para pontuar, eu escrevi de novembro de 2017 a outubro de 2018. Foram 11 meses e 11 dias, eu fiz até a conta. Número cabalístico. Cabalístico, né? Mas depois eu passei um tempo também escrevendo, né? Porque você tem que reescrever muita coisa. Até outro dia eu estava vendo lá o que eu reescrevi à mão, eu tirei cópia e fui escrevendo, mas aí eu joguei fora, falei, não vou ficar com isso aqui. Então eu quero falar mesmo. Não, aproveito que você fez a pergunta. Quem alguém do chat quiser fazer comentário, alguma coisa, fique à vontade, que vamos fazer leitura. E o pessoal aqui também, né, Fábio? Já sempre aí, então, assim, brincadeira. Não, quando pega um livro desse, né, um monte de gente presa numa gruta aí, numa caverna por tanto tempo, o maior problema que tem para quem vai escrever é como que você vai fazer a história andar, né? Porque sabe, chega uma hora que você está embaixo da terra, morre o assunto. Então, como é que você resolveu esses problemas assim? Como narrar 40 e tantos dias embaixo da terra e manter ainda o andamento da narrativa? Pois é, eu comecei até, assim, sem saber onde eu ia chegar. Eu não sabia onde eu ia chegar. Nem eles. Nem eles. Nem eu que estava com eles sabia. Mas, assim, eu fui me imaginando. Passam 30 dias lá embaixo. Aí eu tive que inventar coisa para o sol aparecer, para a lua. Tem até o Altair, que ele aqui no livro chama Atair o Bimbó, que é um dos personagens. Ah, é verdade, uma boa pergunta. Depois você comenta como você refez os nomes. São sempre nomes que lembram os originais. Eu fiz um pouco. Inventei os nomes. Não, mas respondendo você é Fábio. Mas a gente esquece. Aí eu fui à medida que os dias iam seguindo, eu ia escrevendo. E para escrever também, às vezes eu acordava, vinha uma coisa na cabeça, eu pegava ela, o papel e a caneta do lado da cama. Você escreveu no computador? Escrevi no computador. Escrevia sempre à noite, para aproveitar. Não, sabe por que eu escrevi? Eu até falei com a Demi uma vez, porque é mais escuro. A noite é mais escuro. Para dar ambientação. Para dar ambientação na minha cabeça, e só na minha cabeça. Sim. Assim, Você tem uma planificação chamada romance do ar? não. É uma caverna, falta luz. Não, mas não assim, não foi intenção. Se tiver, não foi intencional. Preocupação com o joelho, estava ali. Aí, à medida que os dias iam passando, eu ia criando o cotidiano deles, né? Onde é que eles estavam, o que eles faziam. E eu fui aproximando 30 dias, 31, 32, 33. Eu falei, cara, esses caras vão morrer aqui quando chegar no dia 50, não vai ter mais ninguém. Eu falei, não. Eu fui escrevendo, e falei assim, eu cheguei em 43, eu falei assim, eu vou acabar com isso aqui, porque senão vai morrer todo mundo. Ou seja, o 8 verte, né? A história do Altair, não, né? Então já é demais. Eu falei, 173 dias, esse cara tá doido.
caiu muito fiado lá. Eles comeram. Aí eu falei assim, ó, 44, 45, eu falei, não, vou parar nesse 46, porque dá uma ideia mais ou menos factível de que eles não morreriam. Não morreriam com 46 dias, dá para passar. Apesar de já estar todo mundo meio capengando, meio cansado. Então eu falei assim, mas aí não vai morrer. Então eu tirei todo mundo vivo da caverna, depois é que morreu um. Depois. Também a gente tem que matar algumas pessoas, né? Senão a gente fica muito sem graça. Eu matei só 2 aí, tá muito bom. Você sabe quanto trabalha? Quanto você sabe quanto trabalha? Eu saí em 1975, vim para Goiânia. Já estava. Eu terminei o Já estava ginásio. adolescente. Estava adolescente. Adolescente. Ginásio. Mas. Depois eu fiquei imaginando assim, como é que minha mãe, com 15 anos, você sai assim. Hoje em dia você. Fica assim. Mas eu estava aqui observando você falando sobre sua vida. Assim, não tem como a gente não fugir não lembrar do Raul, né? Aquelas coisas que ele escrevia, essa piada que você faz, essas coisas, né? Os baianos realmente parece que. Outra coisa, esse seu livro aí, eu estava aqui observando, ele não me lia, né? Mas eu acho que você tem facilidade de transformar um texto dramático ou um roteiro, entendeu? Pela técnica que você está usando, que você está fazendo aí. Vocês são um grande ator. Esse aqui, ó. Grande ator. Ou no reality show. Interessante isso aí. Você se colocou como personagem. Né? Coloquei. Lógico, a pessoa vai ler, vai ter noção que é você. Aí eu falei aqui do Raul, por exemplo, na música dele, gente, até hoje ouve, por exemplo, ele baseado no Padre Pita, né? Não sei por que você pergunta por que eu sou, por que eu sou tão calado. As pessoas pensam que é ele, não é ele. Né? Quer dizer, confunde, né? Aquela viagem, né? Toca Raul, então. Mas, sim, aí tem o Altair Bigó, eu queria falar do Altair Bigó, porque o Altair, o professor me contou, ele não come com alho. Aí eu peguei, dei uma pincelada na comida sem alho aqui no começo, e no final, já lá mais para frente, quando eles, a lua estava uma lua cheia, bonita, que aparecia lá na Dolima, eles estavam deitados lá para cima, o Altair meio que começa a virar lobisomem. Só que ele vai virando lobisomem, mas ele é muito forte, ele consegue se desvirar sem que os outros ficassem sabendo. Então pergunta ali, vai. Pois é. Pergunta do Fábio. Então, por exemplo, eu nasci numa cidade que ela é bastante peculiar. Tem muitas histórias, a vida onde eu nasci, sabe? Muitas vezes eu pensei em escrever essas histórias. Geralmente são histórias de alguns. De acordo? Mas o que acontece? Quais são as implicações para o escritor quando você mistura o real com a ficção? Quais são as implicações que eu posso ter ao escrever um livro, e esse vai ser publicado, evidentemente, as pessoas vão ler esse livro. Muitas pessoas podem se identificar com as histórias que estão ali, porque são, digamos assim, parte verdadeira, né? Eu tenho. Realmente isso aí acontece, não dá problema, já tem muito autor que teve problema. O Miguel Santos Neto, né? Inclusive contou pra gente. E a família escreveu, a família. Choque sobre infância. Muita gente não parou de falar dele, virou inimigo e tal. Sim. Que é também sobre o livro autoficcional. É um risco que a gente corre, né? Mas essa história aqui eu acho que não ia ter muito risco, porque dos personagens mesmo, só 3 ainda vivem. Então, assim, bem porque foi em 71 que aconteceu, né? Já tem um pouco de tempo. Eu falei, eu vou inventar isso aqui, não vai dar problema não. Eu mudei os nomes também, né? Os nomes não. É isso que eu ia perguntar. Você mudou? Mudei os nomes para mudar.
São Para quantos fugir do personagens? problema, né? Quantos personagens? São. Que entraram mesmo são 12. Que entraram na. Tem outros da cidade. Enfim. Mas isso pode trazer realmente um problema. A não ser que você seja tão argúndio que consiga diluir esse personagem de uma forma que. Mas se for uma cidade pequena mesmo, muita gente vai saber, olha, é fulano. Porque na cidade pequena, a minha cidade mesmo. Não precisa nem. Você pode até inventar um nome, 10 nomes, mas a pessoa vai saber. Foi a mulher de fulano. Foi o marido de fulano. Isso é da Bahia? Sou da Bahia, sou de Correntinho. Parece que o Jorge Amado fazia mais isso, né? Ele captava as coisas que ele via ali na realidade. Aqueles batacanos ali, né? O tronco de Bernardo Edson, né? Confusão. Inclusive tem o Quinta-feira Sangrenta, que foi a outra sangrenta que escreveu, né? Que até uma vez eu emprestei para o Ademir, e o Ademir o livro estava caindo nos pedaços, mas o Ademir é tão severo com esse negócio de empréstimo. Ele tem até A ética do livro, são 13 regras lá que você empresta o livro, você tem que devolver. Melhor organizado do que o cara que. De quando é essa obra? Essa aqui foi publicada em julho, agora. Sim, foi lançado inclusive com sucesso tremendo na Em Bahia. Correntinho, na universidade. Deu... Alguns personagens estavam presentes no lançamento. Não. Eu botei um farmacêutico. Professor Egrevio. Pessoal, só para falar uma coisa, o Everton, ele vai, a gente vai poder comprar o livro hoje, tá? Quem vem e ele vai autografar para nós, né? Vou autografar, quem quiser, eu vou autografar. E eu considero um clássico de nascença. Porque pouco que ele tem aqui, eu já fiquei Eu encantada. falei isso quando você me mandou o manuscrito, né? O Ademir foi quem primeiro leu. É o mal culpado. Depois você colocou, eu fiz um comentário muito livre e tal, e Ele deu algumas sugestões, algumas eu segui, outras não. o Everton é tão gentil que o meu comentário no livro ele colocou por ele. Eu agradeço a gentileza. Seu livro ainda, né? Mas tem diálogo? Tem um pouco. É diálogo indireto. Só direto. Porque assim, uma questão que às vezes gera muita dificuldade do professor é a questão assim, como você vai fazer a linguagem do seu personagem. Então, se o personagem é da roça, né? Vamos dizer assim, e do interior de Goiás, a gente deve fazer a linguagem como ele fala, mesmo o pessoal fala, aquela linguagem, avaliação não padrão, ou a gente faz certinho. O que você acha? Como é que o escritor tem que fazer? Olha, eu acho que fica a critério. Eu entendo que usa de uma forma que eu acho que tanto faz. Você pode usar a linguagem bem mateira. Aqui eu não tive muita dificuldade, porque eram professores, eram mateiros, eram pessoas experientes, então eles já conheciam muito de mato, de roça, desse linguajar que eu uso. Então, tem muito pouca diferença de um para outro. Muito pouca diferença. Mas isso é interessante pelo seguinte, porque nos diálogos você percebe a entonação, a dicção dos personagens. Agora, a voz narrativa tem uma diferença de um para o outro. Eu estou perguntando. Meu Simone Não, mas assim, Simone, eu acho assim. É custa vera. O que vai marcar mesmo se tiver bem feito. Bem feito, né? Mesmo que seja um diálogo bem roceiro, bem mateiro, acho que não tem problema não. Então, segundo o texto de Marcos, nós somos liberados a escrever como o personagem fala. Até para facilitar, voltar do espetáculo.
sou professor, não sei como é que... Mais alguma pergunta, gente? Alguém teria? Um comentário? Minha didática é muito. Uma pergunta? Não pode ficar enrascada, eu entro. Eu vou com a Torre de Deus. Acho que a sua espontaneidade é que transformou em assim, de forma extremamente agradável. Muito acolhedora. Sincero, na verdade. Pois é, olha, uma coisa que um romance, para você escrever um romance, é uma tarefa meio mais árdua do que uma história pequena. O conto, por exemplo, o Miguel falou aqui melhor, o Miguel é excelente. O conto, ele exige muito, mas é uma história mais curta, é uma história mais concisa, tem que ser uma história bem feita para você não se perder ali naquelas... Tem que ter um começo muito bom e um fim muito melhor ainda, mas é menos trabalhoso, eu acho menos trabalhoso. É um romance que você tem que mergulhar, você tem que estudar personagens, estudar isso, estudar aquilo. Então uma pergunta que acho que podemos fechar. O Assis Brasil, naquela famosa oficina de escrita criativa que ele dá, ele fala que o contista, todo escritor, em algum momento alguém pergunta: e aí, quando é que sai o romance? Né? Todo mundo pergunta isso. Né? E no seu caso, você é um poeta consagrado, um contista consagrado, muito premiado e tal. A pergunta é: você procurou o romance ou o romance te encontrou? Algumas pessoas meu filho, Virgílio, falou: pai, você escreve um romance? O Luiz Augusto da Paz, que é um amigo jornalista, é lindo, você está pronto para escrever um romance. E aquelas coisas ficam na minha... A Fabiana, que é uma sobrinha querida, Fabiana Gomes, falava: olha, Daiane, escreve um romance. Então, algumas pessoas falavam assim, eu já tinha vontade, né, porque a gente lida com a literatura, está no meio, conversa, o tempo todo que a gente conversa é tudo literatura, né, a gente se encontra, e eu tinha vontade realmente de fazer um romance. Tentei começar algumas coisas, romance, mas aí eu não dava. Aí Quais outros temas você tentou abordar? Você se lembra? Não, assim, eu começava um romance, depois não dava, fazia um conto. Inclusive, um conto que está no livro que ganhou a Bolsa em 2013, lá tem o Adeus ao Major, que eu estava pensando em fazer um romance. Aí eu não tive fôlego, na verdade não tive fôlego. Aí eu falei: não, vou fazer isso aqui, que é uma história que se passou, verdadeira realmente, mas também é cheia de brincadeira de um major Félix, que é um major lá da minha cidade, muito famoso, que foi político, líder político, quando ainda prevaleceu o coronelismo, né? Ele morreu em 1900, eu conheci ele, morreu em 1974, ele conviveu um pouco, a família, eu convivo com a família, são todos meus amigos. Mas tem histórias interessantes das nuances políticas lá, que nesse conto que está no livro, que é a Bolsa, chama Bramuras. Esse conto, ele é um conto até grande, dá umas 10 páginas. Eu tinha intenção de fazer um romance, mas eu não tive fôlego, na verdade eu que não dei conta. Aí eu deixei só como um conto mesmo e eu acho que está um conto interessante. Eu gosto daquele conto, porque eu misturo muita coisa de realidade e ficção. E na verdade era uma briga política que tinha entre os Magalhães e os Araújo, né? Os Félix Araújo. Existe um gênero que te identifica, que você se identifica ou que alguém te identifica ao pegar a tua obra? Um gênero específico? Você tem mais facilidade de escrever, que vem mais inspiração? Eu gosto muito da poesia, né? Da poesia. O gênero, eu acho que eu sou um poeta que às vezes escreve umas coisas, uns textos de prosa. A gente pega água. Porque eu acho que esse livro aqui tem muita mas a gente já te identifica aí. Mas pega o livro e tira parte dela, né? Eu acho que a poesia, eu gosto muito da poesia. A poesia é minha praia. Eu sou poeta o tempo todo. Para quantos livros você tem de poesia e quantos de prosa? Tem que pegar aqui para ver. Prosa tem que ver aqui. Ó, 69 é poesia. Essa sacanagem é
sim, esse livro aqui na verdade é um experimento, uma brincadeira poética que nós fizemos na época do Sassá no Tema, daquela novela, na década de Salvador da Pátria, na década de 80. Então eu peguei essa sacanagem, porque eu brinco muito com as palavras também. Da época do Pio Vargas, da época dos mimeógrafos, dos fanzines que a gente fazia, dos zines, né, que a gente fazia em Goiânia, que foi uma época muito auspiciosa, muito gostosa, assim. Era muito romântica assim, e tal, e a gente nós vivemos uma época interessante, assim, sabe? Era uma confraternização poética muito legal, literária também, muito legal. Teve confecção de poesia, que foi na época que eu trabalhei numa confecção, que era daqui de Anápolis, Moneguém, não sei se vocês lembram disso, Moneguém e BRU. Vocês eram novos, muito novos. Eu trabalhei lá, tem o Lara de Lagos, que foi, inclusive, o Fafal, o Luiz Fafal, que ajudou a organizar e tal, é também um livrinho xerografado. Eu contabilizo isso aqui porque eu acho que esses livros, apesar de serem experimentais, de serem brincadeiras, eu acho que tem que ser levado em conta, porque marca uma época muito interessante do fazer literário, do viver literário, né? Que a gente vive literatura o tempo todo, eu acho. Tem um livro de História de Correntina, que eu escrevi. Que está até aqui, ó. Que é um best-seller. Que é o Antônio de Deus, já tem até um exemplar ali, ó. História de Correntina, que eu escrevi, a história da minha cidade, porque eu fiz uma pesquisa, essa aqui foi uma pesquisa mesmo, assim. Eu escrevi diferente um pouco hoje, mas está escrito. Mas tem. O mais interessante aqui é que eu resgato muita história assim, oral. Aqui não tem documento. E também pesquisei muito, tem muita história oral e tem muita história documentada também. Tem leis, tem dos séculos até 18 tem. E eu pego assim, eu fiz um apanhado de todos desde a intendência da minha cidade, em 1890, 1880 e pouco, até chegar em 2006, quando essa saiu a segunda edição. Então eu fiz um apanhado assim, histórico muito interessante. Esse aqui é o best-seller da minha cidade. Que usado até em concurso, quer dizer, já está famoso, já passei de escritor municipal. Mas você não respondeu ainda, o romance te procurou ou você procurou o romance? Eu acho que eu mais procurei o romance. Porque o romance não queria muita coisa comigo. Eu que vi esses incentivos, essas pessoas que falavam, né, tal, e eu falei, não, eu tenho que... Quando eu ouvi a história do Altair, eu falei, ó, isso aqui é uma história que interessante, que pode dar um romance. E eu falei assim, é por aí, então, vamos começar. Agora me vem na cabeça outra vontade de escrever mais Quantos anos o Altair tem? Eu não falo, não. Ele deu o seu livro? O que ele falou? Ele gostou demais. Adorou e é um dos maiores propagadores do livro. Eu quero a pergunta de fazer depois de explico. Ele deve ter, eu vou botar aqui, deve ter 72, por aí. Tá jovem. E, sim, aí tem o perfil histórico dos anos da família Magalhães, que eu escrevi sobre uma família Magalhães que foi muito importante na minha cidade, também é um livro de história. Caminhos de André, que é também um livro de história de um padre que ele é do Suriname, mas foi para a minha cidade em 1956. Quando eu nasci, ele já era padre de lá, e foi uma pessoa muito importante para a educação e a saúde do município, porque ele conseguia coisas que prefeitos não conseguiam. Então, ele tinha muitos contatos na Holanda, que ela financiava muita coisa da educação e saúde lá no município, sabe? Então ele foi
E ele morou, ele viveu até o fim da vida lá em Mandinha, de 1956 até 2008, quando ele morreu. Então foi uma pessoa muito importante na minha formação como pessoa também e tal. Quando que a cidade foi fundada? A minha cidade, o primeiro núcleo mesmo, ela é de 1791, o primeiro núcleo que se tem notícia de informação, que na verdade foi feito, era uma caravana de retirantes do Ceará, comandada por um padre, Anacleto, que acabou chegando lá porque lá tinha muito ouro e tinha água, né? Então eles ficaram lá. O recorte temporal do seu livro, que conta a história da cidade, ele passa na República Velha? Ou também, ele vem desde a chegada desse pessoal, desde a criação dos primeiros povoados, o primeiro povoado lá na cidade, até 2006. É interessante. Muita coisa assim, mas eu achei interessante porque já tem assim outras histórias que estão saindo de pessoas que leram e estão fazendo outras pequenas histórias dentro dos contextos da família dele e tal. Eu acho interessante porque já está gerando novos livros com histórias da cidade. É bom, né? Porque eu acho também, eu não sou historiador, mas eu acho que essa grande história nossa é uma junção de pequenas histórias, né? Eu também sou. Aí veio o Algemas de Algodão, são contos, né? Que eu lancei junto com o Felipe, que é Período Medicinais. Para mim é o. Algemas de Algodão. Que é um livro de contos muito construído. E teve o Paraíso Profano, que é esse que o Carlos Williams considerou o melhor livro de 2009 de poesia em Goiás. Depois veio o Sapituca no Furdunço. Sapituca no Furdunço é de crônicas. Sapituca no Furdunço. Depois veio o Bacondê de Lelê. Eu não tenho eles, eu não trouxe eles aqui. Bacondê de Lelê também. Que são contos e crônicas. Depois veio Poema de Vida Fácil e agora o romance Expedição Abissal. E tem os dois livros que eu ganhei a bolsa que não foram publicados ainda, que é a nossa batalha. Esse livro de contos, né? Esse que você citou, o livro de contos, né? Bramuras, né? De 2013, né? 2013. Vai sair, né? Tomara que saia. A gente poder ler esses contos, né? Não, agora sai. Vai sair. Saiu o de contos, o Bramuras e o Encanto Perverso, que é o livro que eu adoro esse. Exatamente, e vai sair. Vai sair. E saímos.